como que eu vou organizar isso, né? Então, o primeiro passo é você fazer uma avaliação inicial. O primeiro passo é você parar e refletir, tá? Por que você quer organizar esses processos? E o porquê você quer organizar esses processos pode ser o porquê você quer mesmo, pode ser o porquê a equipe precisa, pode ser o porquê o chefe, o dono da empresa, o RH, a alta gestão, seja lá quem foi que te contratou para isso, quer organizar esses processos. Então, ó, um exemplo aqui bem claro. Eu, por exemplo, quando comecei a organizar processos da minha equipe, quando eu era gestora de equipe, quando eu era líder de equipe, foi porque eu queria ter controle de tudo que estava acontecendo ali. Então, das tarefas que estavam em andamento, do que estava com responsabilidade de quem, do que já tinha sido concluído, para enxergar ali, né, o que eu precisava me preocupar ou o que estava sob controle. E eu falava, não, a equipe está indo tudo bem, está tudo certo, posso deixar. Mas, quando eu assumi um novo desafio, quando eu fui contratada em uma outra empresa, e nessa outra empresa, propriamente dito, eu fui com todas as letras contratada pelo dono lá da empresa, falando, eu tô com muito problema nos prazos, eu já sabia que o desafio dele e o motivo pelo qual ele queria organizar processos era outro. Não era para ver, embora a organização trouxesse também essa visualização, mas o motivo principal dele era prazo. Então, essa avaliação inicial é para você despertar e entender aí, seja seu próprio, seja da equipe, seja de quem te contratou, qual é o motivo por trás, né? A motivação para organizar processos. Então, o primeiro passo é esse. Após esse primeiro passo, você vai dar o segundo, não pare no primeiro, né? Então, o segundo passo é você estabelecer metas. Tem uma aula aqui que eu já falei sobre isso e a próxima aula, inclusive, segunda-feira que vem, vai ser só sobre estabelecimento de metas, só sobre esse segundo passo, tá? Nesse segundo passo, eu, Vanessa Fonseca Malerba, gosto de usar a metodologia OKR. Vou ensinar ela na próxima aula, como eu falei, na segunda-feira, às 8h07, vai ser só sobre OKR. Mas se você quiser usar outra metodologia, tudo bem. O importante é estabelecer uma meta, tá? Então, estabeleça as metas do seu projeto de organização de processos, tá? Então, entenda isso, estabeleça essas metas. Com essas metas estabelecidas, você vai fazer o planejamento. Então, ó, vamos entender o caminho aqui. E tenho certeza, quer dizer, tenho certeza, não posso ter essa certeza, né? Mas eu acredito que você já viu esse filme que eu vou citar aqui. Eu sou muito fã dele, que é o filme de Alice no País das Maravilhas. Lá em Alice no País das Maravilhas, tem uma cena que ficou muito famosa, que é aquele gatinho rosinha, né? O gato risonho, chemise, sei lá como é que é o nome em algumas dublagens bem diferente. Que a Alice pergunta para ele, qual caminho eu sigo, né? Tinha o caminho A, o caminho B lá. E ele responde de volta para ela, para onde você quer ir? E ela fala, não sei. Então, ele responde de volta, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a definição da meta é você definir para onde você vai, tá? Então, imagina lá o GPS, o Google Maps, o Waze, sei lá qual é o GPS que você usa, sempre tem o onde você está e sempre tem um destino que você tem que colocar. Quando você coloca esse destino, é você no segundo passo
definindo a sua meta. Só que aí, uma vez que você faz isso, né, que você diz onde você está e você diz o seu destino, o GPS lá, ele calcula a rota para você ali. Aí ele fala, você vai chegar no seu destino em 30 minutos, em 15 minutos, em 1 hora, sei lá, dependendo do destino que você colocar, da distância que você tiver ali. Isso que ele faz, esse desenho da rota, é o planejamento, tá? Então, você vai planejar essa rota, tá? Vai planejar isso. E aí, o quarto passo é você, de fato, executar. E isso é uma coisa que parece óbvia, mas tem que ser dita, porque 99% das pessoas nas empresas planejam tudo e não executam, param no meio do caminho, que é basicamente a mesma coisa do que você entrar lá no Google Maps, olhar o mapa, falar, tá, vai demorar 1 hora para eu chegar no meu destino. E falar, tá bom, não vou. Fecha o Google Maps e pronto, não vai, tá? Então, o planejamento é uma etapa, que é a etapa de desenhar a rota. E a execução é outra etapa, que é a etapa de você realmente ir, tá? E aí tem um quinto passo que eu coloquei aqui, que não necessariamente é um passo, tá? Ele vai acontecer ao longo do trajeto todo, que é o ajuste e o refinamento. Então, já seguindo o exemplo aí, né, que eu falei do Waze, do Google Maps, do GPS lá que tem a rota, quando você de fato sai de casa, começa a dirigir, andar a pé, de bicicleta, seja lá qual for, porque, né, tem ali no Google Maps, né, se você está de carro, de moto, de bicicleta, e seja como for, mas de carro é mais comum, né? Então, vou dar o exemplo de carro aqui. Ele vai falando para você ali, ele vai atualizando ao longo do seu trajeto, e ele vai falando, olha, aqui o trajeto tem um engarrafamento começando ali na frente, tem um problema que deu ali de congestionamento, um acidente, seja lá o que for, e aí ele recalcula a rota. E aí ele fala para você, bom, já que tá congestionado, então vamos virar aqui e fazer esse outro caminho. Isso faz parte também dentro do seu projeto de organização de processos, tá? Então, por exemplo real de uma aluna minha atualmente, tá? Ela tinha colocado no planejamento dela que ela iria contratar uma ferramenta X, tá? Só que ela não tinha autonomia para contratar essa ferramenta por conta própria. Ela levou o projeto para a alta gestão e a alta gestão falou: não vou contratar. Ela ficou frustrada, ela ficou triste, ela ficou decepcionada, teve todos os sentimentos aí que eu tenho certeza que você também já teve, porque somos seres humanos, tá? Eu também já senti isso, faz parte da vida. Só que ela não parou no meio do caminho por causa disso, ela recalculou a rota. Juntas, né? Porque ela está sendo minha aluna hoje, está sendo minha mentorada, a gente explorou a ferramenta atual da empresa. E a gente descobriu que a ferramenta que a empresa já paga, que a ferramenta que a empresa já investe dinheiro ali, tem uma função praticamente igual à da ferramenta que ela queria contratar e ninguém nem sabia. E ninguém nem tinha usado. Ou seja, já estavam pagando por aquilo e ninguém nem sabia que aquilo tinha. Então, a gente fez um reajuste de rota. A gente falou, tá bom, a ferramenta A não deu, vamos na ferramenta B. Mas não parou, não desistiu, não pulou do barco no meio do caminho, tá? Então, esses aqui são os 5 passos para você organizar processos, tá? É assim que você vai criar um ambiente de trabalho organizado, produtivo, eficiente. É assim que você vai aumentar a produtividade da sua equipe. Então, para a gente encerrar aqui hoje, eu deixo a mensagem para você. Dê o primeiro passo, tá? Dê o primeiro
primeiro passo. É isso que você tem que fazer. Dá o primeiro passo. Não fica parado por medo de errar. Não fica parado porque a alta gestão da empresa não se importa com isso. Não fica parado porque a equipe acha que processos não vale a pena. Dê o primeiro passo. Você vai convencer essa galera toda a partir do momento que você der o primeiro passo. Tá bom?